E hoje no Política Sem Balela nós já recebemos aqui ele que já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-presidente da Câmara Federal e hoje é pré-candidato ao Senado, Marcelo Ramos. Pode entrar. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo ao programa Sinal Livre. Boa tarde a todos os telespectadores. Política Sem Balela. Marcelo, a gente já vai direto ao ponto. Hoje o eleitor quer saber com clareza. A sua candidatura nasce primeiro de um compromisso com as pautas do Amazonas ou de um alinhamento com o projeto político do presidente Lula? Boa tarde. Primeiramente, obviamente, do compromisso com o Amazonas. O meu primeiro partido é o Partido do Amazonas. E isso é lastreado pela minha trajetória de vida pública. Todas as vezes que eu tive que escolher entre o meu partido e o Amazonas, eu escolhi o Amazonas em todos os mandatos que eu exerci. Mas, obviamente, eu acredito no que representa o governo do presidente Lula e o que ele representa para o Amazonas. Nós tínhamos o Polo Industrial de Manaus com 110 mil empregos, hoje temos com 131 mil empregos. Nós tivemos o Minha Casa Minha Vida sem entregar nenhuma unidade habitacional nos 4 anos do governo anterior e agora temos um crescente investimento em unidades habitacionais populares. Nós tivemos a queda das 2 pontes da BR-319, temos as 2 pontes recuperadas e temos a breve perspectiva do anúncio do licenciamento e da recuperação do trecho do meio. Então, minha prioridade vai ser sempre o Amazonas, mas eu acredito no projeto do presidente Lula. Bom, você falou na sua questão partidária, né, que sempre escolheu o Amazonas. Mas, ao longo da sua trajetória, o senhor passou por mudanças de partidos, né? A gente vê aqui, você foi do PCdoB, do PSB, do PL, PSD e hoje está no PT. Como que o senhor responde ao eleitor que olha para isso e questiona essa coerência? Porque a gente vê o PSD, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vê o PSD um partido de centro, né, sendo que você já vinha do PCdoB, do PSB, e estava sempre ali na linha da esquerda. Como é que ficou essa questão aí? Como é que o eleitor vai questionar essa coerência do Marcelo Ramos? Willis, todo mundo que me acompanha, inclusive você, sabe que eu sou um moderado, eu não sou um esquerdista. Eu sou um cara que acredito que o Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é a iniciativa privada e que o Estado deve ser o indutor do bom funcionamento da iniciativa privada para que tenha orçamento público e, com isso, possa atender demandas sociais. Isso é marcante durante toda a minha trajetória de vida. Talvez o único movimento de inflexão, se nós olharmos o que é o PL hoje, tenha sido ser do PL. Mas vamos lembrar que o PL que eu fui não era o PL do Bolsonaro. O PL que eu fui era o PR, de um partido que transitava ali no centro político e não um partido de extrema-direita como se tornou hoje. Tanto que, no dia que o presidente Bolsonaro se filiou, no mesmo dia, eu me desfiliei, perdi a vice-presidência da Câmara por conta disso, mas eu tenho alguns valores que são inafastáveis. Então, quem me conhece e acompanha a minha vida pública sabe que ela é marcada por um compromisso inafastável com coerência, com respeito à vontade das pessoas, com respeito a quem pensa diferente, com compromisso com o Amazonas, com compromisso com o desenvolvimento, com compromisso com o setor empresarial e com o trabalhador numa relação de equilíbrio e, acima de tudo, alguém que procura refletir sobre o futuro do Amazonas, que eu acho que é o grande desafio dessa eleição. Essa eleição, ela não é para escolher um partido, ela é para escolher o futuro do nosso Estado, e é sobre isso que eu quero falar e quero contribuir. Maravilha. Quando o eleitor amazonense olha para a sua trajetória, qual entrega concreta você considera que teve um impacto real no Amazonas durante o seu mandato, né, para sustentar essa candidatura ao Senado? Willis, essa pergunta é muito boa porque me permite prestar contas e eu vou resgatar desde vereador. Como vereador, eu sou o autor da emenda que criou o plano de cargo, que criou a database dos professores e dos trabalhadores da saúde. Até aquele ano, não havia garantia de reajuste geral anual. Por sinal, a primeira database de servidor público de todo o Brasil. Se todo ano os professores e trabalhadores da saúde do município têm direito a um reajuste geral anual, foi por conta de uma emenda minha como vereador. Como deputado estadual, cumpri um papel muito de fiscalização dos atos do Executivo para garantir economia do dinheiro público, para garantir preservação do bom processo de escolha de quem fornecia. Criei a lei do teste do coraçãozinho, que faz o diagnóstico de cardiopatias congênitas. E como deputado federal, eu poderia destacar vários temas, mas alguns são mais importantes. Primeiro, a negociação que garantiu a revalidação da lei de informática, sem a qual nós perderíamos todo o polo de informática da Zona Franca de Manaus. Segundo, eu falei do Minha Casa Minha Vida,
O meu primeiro projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, inclusive derrubando o veto do presidente Bolsonaro, foi o regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida. Portanto, sem esse projeto não existiria mais o programa Minha Casa Minha Vida. Então é uma trajetória de muita entrega para o povo do Amazonas que lastreia os compromissos que eu vou firmar daqui para frente. Nas pesquisas mais recentes, o senhor ainda aparece atrás de outros nomes ao Senado, né? Mesmo sendo o candidato do presidente Lula. O que o povo do Amazonas ainda não viu no Marcelo Ramos, que ainda não o colocou entre os favoritos? Willis, vamos lá. Nós estamos falando de uma pré-candidatura que enfrenta um senador com mandato, outro senador com mandato, um deputado federal com mandato e enfrentava até poucos dias o governador do estado com mandato. Gente que circula pelo estado à custa de dinheiro público, gente que tem emenda para fazer política. E eu tenho apenas o desejo de oferecer às pessoas uma alternativa democrática, progressista, que estuda profundamente os problemas do Amazonas, que procura apontar caminhos. Eu, hoje, sou um profissional liberal privado, vivo do meu trabalho, não tenho cargo público, não tenho contrato público, não quero ter nenhum cargo público, salvo aqueles que o povo decide me conceder, e devido à minha atividade profissional, minha responsabilidade com a minha família, que é prioridade absoluta, com uma pré-campanha. Vai chegar a hora do engajamento do presidente Lula, vai chegar a hora da composição da chapa que traga todos para um projeto político unitário, e eu não tenho dúvida que, nesse cenário, nós vamos rapidamente chegar às primeiras posições. Se você pegar a única pesquisa que simulou eleição sem o governador Wilson Lima, eu sou o terceiro. O único que não faz pré-campanha. Eu não piso no interior desde 2022. E ainda assim, pontuo quase 20% no interior do estado. Então, tem um lastro de uma trajetória e tem um desejo de uma candidatura democrática, progressista, comprometida com o futuro do Amazonas. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Qual o palanque do Marcelo Ramos nessas eleições? Olha, naturalmente, o meu palanque é o palanque que representar o projeto do presidente Lula. Na ordem natural das coisas, a candidatura ao governo do senador Omar Aziz. E quem vai ser o outro candidato a Senado? O que se constrói hoje, até o dia, a gente conversava aqui nos bastidores, até agosto, quando ocorrerá as convenções, muita coisa pode acontecer, mas a ordem natural é que a chapa seja o senador Omar governador e eu, o senador Eduardo Braga, candidato ao Senado. Teve uma entrevista que o senhor deu no Amazonas Atual, onde o senhor disse se arrepender de ter feito aliança com o Eduardo Braga naquela sua eleição, que ali teve realmente um divisor de águas na sua trajetória política. Eu acredito que você considera dessa maneira. O que mudou? Eu acho que mudou muita coisa de lá para cá. Primeiro, naquela eleição, o senador Eduardo Braga era candidato a governador. Segundo, naquele momento da minha trajetória política, e hoje eu consigo olhar para trás e dizer com muita humildade, era absolutamente impossível que as pessoas entendessem aquela flexão e aquela aliança. Apesar de que as motivações dela também precisam ser ditas. O presidente do meu partido, Alfredo Nascimento, hoje presidente do PL, me tirou a legenda há 3 dias das convenções. E a minha escolha era ser candidato a vice ou não ser candidato a nada. Se a decisão fosse hoje, a minha decisão era não ser candidato a nada. Mas não era hoje. Eu tomei a decisão que precisava tomar naquele momento. Primeiro, isso em relação ao passado. Em relação ao presente, olha, eu não concordo com muita coisa das características do senador Eduardo Braga. Mas eu acompanhei como deputado federal e acompanho como profissional, porque hoje a minha consultoria atua muito dentro do Congresso, o quanto tem sido importante para o Amazonas o mandato do senador Eduardo Braga. Sem ele e sem o senador Omar Aziz, nós não teríamos resistido às pressões econômicas de São Paulo e do resto do Brasil em relação à Zona Franca de Manaus. Então, eu preciso reconhecer isso. Além do mais, uma coisa é você ser vice de alguém. A outra coisa é ele ser senador e você ser senador. São pessoas diferentes, que pensam diferentes, que conjunturalmente estão dentro de uma aliança que faz base para o governo do presidente Lula, mas que exercerão mandatos de acordo com as suas convicções de forma livre. O senhor, como sendo o senador do palanque do PT aqui no Amazonas, como é que pode explicar as constantes demonstrações de déficit no orçamento público
que tem aparecido no governo Lula. Como é que isso pode ser explicado? Por que o Brasil tem aparecido vários rombos, como tem dito a imprensa, né, de déficit, se o país ele não tem motivo para crise? Ou se tem motivo para crise, qual seria a crise? William, essa pergunta é muito boa e é muito legal a gente falar de economia, porque economia a gente não discute com palpite. Economia a gente discute com fatos e com números. No final de 2022, último ano do governo Bolsonaro, o desemprego no Brasil era 7,9%. Hoje é 5,1%. 5,1% é o menor desemprego de toda a série histórica desde que a pesquisa começou a ser feita. A inflação no Brasil era 5,7%. A inflação no Brasil hoje bateu 4,26% em 2025. Depois de 5 anos, ficou pela primeira vez dentro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A Zona Franca de Manaus tinha 110 mil empregos, hoje tem 131 mil empregos. O Brasil tirou 20 milhões de pessoas da extrema pobreza, 17 milhões de pessoas da pobreza, 5 milhões de pessoas da extrema pobreza, 20 milhões de pessoas da fome. Quem diz isso não é nem o IBGE, quem diz isso é a ONU. O Brasil tem o maior número de carteiras assinadas e de trabalhos formais da história. Quem diz isso não é o IBGE, é o CAGED, que é alimentado pelos próprios empresários. Mas existe uma questão relacionada à dívida pública, relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB no governo Bolsonaro chegou a 87%. E o Brasil não colapsou, mas nós tínhamos uma pandemia. A relação dívida-PIB hoje está a 77%. Só que você não pode olhar a relação dívida-PIB sem considerar que o Brasil tem imensas reservas em dólar. Quando você analisa a relação dívida-PIB líquida, o Brasil tem metade da relação dívida-PIB da média da OCDE. Então, esse alarmismo não tem nenhum sentido. E quem diz isso não sou eu, são os números. Além do mais, você olha para o futuro, o mercado acabou agora de rebaixar os juros futuros. Isso significa o quê? Que o mercado está olhando para o futuro do Brasil e vendo um futuro de segurança e de equilíbrio. Óbvio que eu sou daqueles que acham que o governo tem que ter responsabilidade fiscal e não deve seguir nessa tendência de crescimento. Mas o número hoje está longe de ser um número alarmante na relação dívida-PIB. Tá bom, nós temos perguntas agora do nosso jornalista, o repórter Davi Batista, está aqui com a gente agora. Boa tarde, Davi. Faça a sua pergunta ao pré-candidato Marcelo Ramos. Olá, candidato Marcelo Ramos, seja bem-vindo ao programa Sinal Livre. O senhor tocou agora há pouco em um assunto muito importante, que é referente à BR-319. Essa construção das duas pontes sobre o Rio Curuçá, é óbvio que a gente entende a importância dela e com a emergência que ela foi feita, mas a discussão do trecho do meio, que já vem de governos e governos passando, e até hoje nunca se chegou a uma conclusão. Como é que você entende sobre essa recuperação da BR-319 e qual seria o seu projeto como senador para que viabilizasse o mais rápido possível a construção ou a reconstrução dessa BR que já existe há muitos anos? Bacana. Primeiro eu quero dizer que eu viajei na BR-319 com meu falecido pai, no início dos anos 80, meu pai faleceu em 85, eu fui de Manaus a Porto Velho na BR-319 asfaltada num velho Passat, aquele Passat antigo que existia. Eu sou daqueles, e eu já fiz um vídeo e demonstrei um estudo em relação a isso, que digo o seguinte: há muito sectarismo ambiental no debate sobre BR-319. Quando você pega o mapa de pressão de desmatamento no decorrer da BR-319, a maior pressão de desmatamento é na área não asfaltada. Ora, se o problema é o asfalto, o natural seria que a maior pressão de desmatamento fosse na área asfaltada. Por que a maior pressão de desmatamento é na área não asfaltada? Porque o Estado não chega. Quem é contra asfaltar o trecho do meio? Quem é contra asfaltar o trecho do meio é o grileiro, é o desmatador e é o ambientalista radical. Porque ele continua indo lá, mas o Estado não chega. É preciso asfaltar a BR com uma governança responsável. Quase todo o entorno da BR já é área de preservação, ou área indígena, ou área de preservação especial, quase todo o entorno da BR. Se você tiver uma governança, você vai ter uma estrada que não cause danos ao meio ambiente. Há um problema sério de licenciamento, e esse problema sério não é problema de um governo. O ex-presidente Bolsonaro passou 4 anos lá
e não conseguiu licenciar, não asfaltou nem 1 milímetro da BR-319. O ex-vice-presidente Mourão veio aqui na Federação da Indústria e disse que comeria a boina dele se não asfaltasse a BR-319. Né? Não comeu, até porque deve ser bem indigesto comer uma boina. Eu acredito que o presidente Lula, pelas informações que eu tenho, vem agora para apresentar o licenciamento, que é um licenciamento muito responsável, construindo entre o Ministério da Infraestrutura e o Ministério do Meio Ambiente, e o papel da nossa bancada federal para frente será garantir os recursos necessários para essa obra. O licenciamento é uma etapa. Depois nós precisamos de recursos para asfaltar 400 quilômetros de uma estrada numa área bem sensível, porque boa parte dela é várzea, e nós precisamos de uma obra estruturante que não tenha problema daqui a 5 anos novamente. Temos mais uma pergunta do repórter Davi. Candidato, o senhor defende os incentivos fiscais, além de também defender a diversificação econômica, principalmente do setor privado. Quais seriam os seus projetos como um senador para que o interior, principalmente a população do interior do estado do Amazonas, que tanto é massacrada, não só dependa do orçamento do estado? Ótimo. O interior, a economia do interior, a viabilidade econômica do interior do estado do Amazonas tem uma premissa, que é a conclusão do zoneamento ecológico-econômico do interior do estado do Amazonas. Nós precisamos ter um estudo, como deputado federal, eu coloquei recursos, não concluíram esse projeto, mas nós precisamos ter o zoneamento. Eu preciso identificar qual é a vocação econômica de cada mesorregião do Amazonas para que a gente não erre investimento, porque a gente tem problema logístico, a gente tem problema de sazonalidade de muitos produtos, o açaí tem problema de sazonalidade, a castanha tem problema de sazonalidade, então nós precisamos fazer o zoneamento ecológico-econômico. Essa é a primeira tarefa que terá um esforço meu a partir do primeiro dia de mandato. Segundo, nós precisamos olhar para a Zona Franca com o olhar do futuro. No dia 1º de janeiro de 2033, Willis, o único lugar do Brasil que terá incentivo na forma de renúncia fiscal será o Amazonas. Isso abre uma janela de oportunidades imensa para a gente potencializar, por exemplo, a indústria de software, que é uma indústria locacional, ela pode estar em qualquer lugar. Ela pode estar aqui, ela pode estar em Coatiara, ela pode estar em Tabatinga, mas para isso nós precisamos investir muito em educação, em conhecimento. Eu trago um número aqui, Willis, que eu estou estudando muito, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o ensino de português e matemática no Amazonas. A gente não sabe por que quando vem o PISA a gente fica em último no ensino médio. O MEC sinaliza 400 horas aulas por mês de português e 400 horas aulas por mês de matemática. O Amazonas tem 280 de português e 260 de matemática. O Amazonas tem menos da metade das horas aulas de língua materna e de matemática da Coreia do Sul. Então, se nós não investirmos em educação, em prepararmos a juventude para esse nosso futuro, a gente não vai desenvolver o interior e nem mesmo a capital. Então, olhar para essa janela de oportunidades e preparar o Amazonas com muito investimento em conhecimento, em educação, em ciência, em logística, para que a gente esteja preparado para viver esse boom a partir de 2033. Agora, o pré-candidato pode deixar suas considerações finais ao povo que está assistindo o programa. Primeiro, agradecer, Willis, sempre uma alegria te encontrar, registrar o papel da trajetória da tua família, que tu sabe que é uma família que eu tenho muito carinho, e dizer a todo o povo do Amazonas, o povo da cidade de Manaus, do meu desprendimento, do meu desejo de servir, de hoje uma vida movida por propósito. Eu tenho uma vida profissional, familiar, pessoal, muito consolidada, vivendo um momento de maior paz e maior felicidade na minha vida, mas eu sou movido por propósito e pelo desejo de servir. E acho que posso contribuir com o futuro do Amazonas, fazendo um debate estruturante sobre qual o futuro da nossa economia, da nossa educação, da saúde, da segurança pública, para que a gente possa oferecer uma vida melhor para a nossa gente. Acompanhe a campanha, deve ser um momento muito rico para discutir os problemas do nosso Estado, e eu espero, no momento certo, voltar aqui para conversar com as pessoas e pedir um voto de confiança delas. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo.